Fala moçada, Pacal na área, 18º dia de resoluções com vocês. Dessa vez, força centrípeta é o assunto, tá? Então já vamos aí comigo direto para as nossas questões de números 54 e 55, para a gente entender direitinho como é que é cada uma dessas duas situações aí. Vamos lá. Galera, primeira coisa que eu preciso fazer com vocês, uma revisão rápida sobre que você perceba como é que vai ser essa tal dessa centrípeta. Olha só, eu tenho aqui para vocês três posições, três pontos. Imagine um corpo bem aqui, imagine agora esse mesmo corpo bem aqui e imagine esse corpo bem aqui. São três situações totalmente distintas. Perceba que essa primeira situação, quais são as forças que estão atuando? Peso, sempre vertical e para baixo, e normal, também sempre perpendicular à superfície. Quando ele está bem aqui, também normal e peso. Normal sempre saindo da superfície, peso sempre para baixo. Normal para cima, saindo aqui da superfície, e o peso para baixo. Então perceba que nas três situações você tem exatamente normal e peso. Cuidado, galera, muito cuidado com isso que eu vou falar agora. A força centrípeta, ela não é uma força a mais. Então pode ser que alguém estivesse pensando que aí você teria três forças, né, nessa situação do meio e nessa situação à direita. Você teria normal, peso e centrípeta. Não, a centrípeta, anote isso aqui, ó, a centrípeta, ela é uma força resultante. Ela é exatamente aquela força da segunda lei de Newton. A força resultante é massa vezes aceleração. Porém, em movimentos retilíneos, você só chama de força resultante. Quando você tem curva, essa força resultante passa a ser chamada de força centrípeta, mas continua sendo igual a massa vezes aceleração. Qual a aceleração? A centrípeta, mas continua sendo uma força resultante, ó. Então, quando você resolve, por exemplo, questões de movimento retilíneo, você não diz que tem a força F, força de atrito, tração e resultante. A resultante, como o próprio nome já diz, é o resultado da influência de todas essas outras forças. Aqui é a mesma coisa. Então, preciso que você guarde o seguinte, ó, nessa primeira situação, como o movimento é totalmente horizontal, não há curva, então a normal é igual ao peso, ou seja, não tem centrípeta, já que é uma trajetória retilínea. Já nessa situação do meio, perceba que isso aqui pode ser imaginado como sendo uma circunferência. E a força centrípeta, como o próprio nome já diz, aponta para o centro. Então, dessas duas forças, a que estiver apontando para o centro é maior que elas. Então, eu posso dizer que aqui vai ser, ó, normal maior que o peso. Como são forças de sentidos opostos, quem vai ser a resultante? A maior menos a menor. Tá? Já que a centrípeta é uma resultante, então quem é essa resultante? A maior menos a menor. Quem é a maior? Sempre a que está apontando para o centro da trajetória. Tá? E se eu tiver essa outra situação aqui, ó, agora a normal vai ser menor do que o peso, já que o peso é que está apontando para o centro da circunferência. Então, quem é que vai ser aqui a minha resultante? A resultante desses dois vetores? Ora, como tem sentidos opostos, e a subtração tem que ser a maior menos a menor. Quem é maior? Sempre a que aponta para o centro da trajetória. Então, peso menos normal. Feito isso, nós já podemos recorrer aí, já podemos ir para os dados da nossa questão e resolver. Ó. Ele disse que esse veículo tem um peso de 10.000 newtons. Como a gravidade vale 10, já podemos dizer que a massa serão 1.000 quilogramas. Opa! Massa serão 1.000 quilogramas. Só lembrando, tá? Que peso é massa vezes gravidade. Para você que não lembrava, tá? Tá aí, ó, peso, massa vezes gravidade. Tá? Então, com isso, a gente descobre que a massa vale 1 tonelada, né? No ponto inferior, exatamente como na figura, 54 km por hora. Ora, esses 54 km por hora aqui você já sabe que tem que transformar. Vai dar 15 metros por segundo. É só dividir por 3,6. Por que isso? Porque a gravidade, ó, e as outras unidades estão todas no sistema internacional. Então, tem que fazer isso daí. O raio da curva nesse ponto é de 10 metros, tanto ele deu no enunciado como ele também deu na figura, tá? Então, ó, já tem aí o raio. Aí ele quer que você diga a força de reação. Essa força de reação nada mais é do que a tal da normal, tá?
força de reação da superfície sempre é a normal. Então, quando esse veículo passar bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, quais são as forças? Peso para baixo e normal para cima. E eu já sei que a normal vai ser maior do que o peso, ó, seria exatamente esse caso aqui, ó, normal maior do que o peso. Então, nós podemos dizer que a força centrípeta vai ser igual a normal menos o peso. Como ele quer saber o valor da reação, ele quer saber o valor da normal, então vamos nós calcular aqui o valor da normal. Que vai ficar, ó, força centrípeta, esse peso que está negativo desse lado passa para o outro e fica positivo, então vai ficar assim, ó. Pronto, então para calcular normal é só substituir centrípeta mv2 sobre R mais o peso. Normal será massa 1000, já calculamos, velocidade 15 ao quadrado sobre o raio. Quanto é o raio? 10 metros. Então, vamos botar aqui 10 metros, mais o peso que vale 10.000 newtons. Podemos aqui simplificar sem medo, esse zero aqui vai embora com esse zero aqui. E aí volta para que a normal seja 15 ao quadrado dá 225, com esses dois zerinhos aí, mais 10.000. Então, acabamos de descobrir que a normal vai dar 32.500. Tá? E o que é que ele diz na questão? Ele diz aí que a reação é superior a 35. Errado, ela é inferior a 35.000. Ela é até perto de 35, mas não chega a ser, né, esses 35. Só um detalhe aí para registrar para você. Ó. A gente falou que nessa situação a normal é maior do que o peso. Olha quanto é a normal, 32.500. Olha quanto é o peso, 10.000. Realmente a normal maior do que o peso, tá? Já podemos ir direto então para a nossa próxima assertiva, 55, que é a mesma ideia. Já podemos ir direto colocando aqui as forças. Ó. Na hora que ele passar bem aqui, quais são as forças? Peso para baixo, sempre. E a normal saindo da superfície. No caso, ela é para cima. E aqui a gente pode dizer que o peso vai ser maior do que a normal. A força que está para o centro sempre é maior, não esquece. Então já podemos substituir. Ó. Força centrípeta vai ser peso menos normal. O que é que ele quer? Ele me deu aqui a massa, tá? Velocidade 72, você sabe que isso daqui vale 20 metros por segundo, tá? Isso aí vale 20 metros por segundo. Gravidade 10, a intensidade da força que o leito da estrada exerce no veículo, isso aqui tudo para poder dizer que ele quer saber a normal, é de 8.000 newtons. Vamos ver. Força centrípeta, ele quer a normal, então vamos logo botar a normal aqui desse lado, vai ser o peso menos centrípeta. Normal vai ser, quem é o peso? Massa vezes gravidade, menos centrípeta, massa 1.600, velocidade 20 ao quadrado, sobre o raio, quem é o raio? Cadê o raio? Está na figura, 80 metros, perfeito. Aqui, ó, esse é o raio. Então, nós vamos tirar que a normal vai dar 16.000 menos esse zerinho aqui, pode logo ir embora com esse zerinho aqui, 160 dividido por 8, aqui dá 20. Aí é festa, meu amigo, vai ficar, ó, 20 vezes 400, ou seja, normal, ó, 16.000 menos 8.000, toda tranquilidade do mundo, você encontra que a normal vale, opa, botei um zerinho a mais, que a normal vale 8.000 newtons, que é exatamente nessa questão, né, coincidentemente, a metade do peso, tá? Esse aí vai ser o valor da normal, 8.000 newtons. O que é que ele diz? A força normal ao passar pelo ponto mais alto é de 8.000 newtons, certíssimo, tá? Então, nossa questão de número 55 tem exatamente esse gabarito aí, tá bom? E aí, não canso de chamar a sua atenção para isso, tá, galera? Pelo amor de Deus, não diga que a força centrípeta é uma força a mais. Ela é uma força resultante. Você precisa se preocupar com as outras forças que estão atuando, e a resultante dessas forças é que vai representar a força centrípeta, tá bom? Cuidado com esse detalhezinho aí, tá? Chamei a atenção nessas duas questões para que você esteja preparado, né? É um assunto que caiu nas provas anteriores e a gente acredita que ele venha aparecer novamente, tá bom?
Aguardo vocês até o próximo dia, né? Próximas questões do dia 19, estamos aí no 18º dia, tá? Rumo aí ao teu sucesso, rumo à tua aprovação. Te aguardo no dia 19, vamos para cima.